A administração Trump intensificou sua campanha de pressão contra a Venezuela ao apresentar mandados judiciais para apreender mais embarcações ligadas ao comércio de petróleo venezuelano sancionado. Até o momento, 5 navios já foram confiscados pelas forças militares dos Estados Unidos e pela Guarda Costeira em águas internacionais nas últimas semanas. As apreensões fazem parte de uma estratégia para forçar a saída do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro do poder, que foi preso por forças americanas em 3 de janeiro. Após a captura de Maduro, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos manteriam controle indefinido sobre os recursos petrolíferos da Venezuela. O governo americano tem utilizado tribunais federais para protocolar múltiplas ações de confisco civil visando cargas de petróleo e embarcações envolvidas no comércio ilícito, embora não esteja claro quantos mandados de apreensão estão sendo solicitados ao todo. Na sexta-feira, o departamento declarou que caçará e interceptará todas as embarcações da frota obscura que transportam petróleo venezuelano no momento e local de nossa escolha. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, informou que apenas nas últimas 24 horas, pelo menos 7 navios petroleiros da frota obscura recuaram para evitar interceptação, demonstrando a efetividade do bloqueio no Mar do Caribe. Um dia antes, a procuradora-geral Pam Bondi confirmou que o Departamento de Justiça está monitorando várias outras embarcações, incluindo o petroleiro Bela, de bandeira russa, acusado de transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã. Tanto a Rússia quanto a Venezuela dependem dessas frotas clandestinas para contornar as sanções internacionais ao comércio de petróleo. A administração Trump acaba de intensificar dramaticamente sua campanha de pressão contra a Venezuela, com uma série de ações militares e jurídicas sem precedentes, que demonstram o retorno da América a uma postura de força e assertividade hemisférica. Esta operação representa uma mudança radical em relação aos anos de passividade que caracterizaram administrações anteriores diante de ditaduras socialistas em nosso próprio quintal geopolítico. Os fatos centrais são inequívocos e notáveis. O governo Trump movimentou mandados judiciais através de tribunais federais para apreender embarcações ligadas ao comércio de petróleo venezuelano, escalando uma campanha que já resultou na captura de 5 navios por forças militares americanas e pela Guarda Costeira em águas internacionais nas últimas semanas. Esta não é política externa tímida ou diplomacia de salão. Esta é projeção de poder americano em sua forma mais pura e necessária. O contexto temporal é crucial para compreender a magnitude desta operação. Em 3 de janeiro, forças americanas realizaram o impensável sob as administrações anteriores. Prenderam o ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro, removendo à força um tirano marxista que devastou uma das nações outrora mais prósperas da América Latina. Após a captura de Maduro, o presidente Trump declarou inequivocamente que os Estados Unidos controlariam os recursos petrolíferos venezuelanos indefinidamente, uma declaração que fez elites globalistas e apologistas de esquerda perderem completamente o sono. A operação militar se expandiu rapidamente. Entre os navios já apreendidos está o Bela, um petroleiro de bandeira russa acusado de transportar petróleo sancionado tanto da Venezuela quanto do Irã. A conexão entre essas 3 nações hostis aos interesses americanos não é coincidência. É uma aliança deliberada de Estados párias unidos em sua oposição à ordem liderada pelos Estados Unidos e seu compromisso compartilhado com regimes autoritários. O Departamento de Guerra, restabelecido por Trump em substituição ao eulemismo burocrático Departamento de Defesa, emitiu uma declaração que deveria fazer qualquer americano patriota sentir orgulho renovado. O porta-voz Sean Parnell anunciou que caçariam e interceptariam todos os navios da Frota Sombra transportando petróleo venezuelano no tempo e lugar de nossa escolha. Nas últimas 24 horas anteriores ao anúncio, pelo menos 7 navios da chamada Frota Sombra viraram de direção para evitar interdição porque, nas palavras do próprio departamento, sabem que estamos falando sério. O bloqueio no Mar do Caribe permanece em pleno efeito, uma demonstração de controle hemisférico que não víamos há décadas. A declaração oficial foi clara: os dias de permitir que atividades criminosas corram soltas em nosso hemisfério acabaram. Esta é linguagem de poder,
não de pedidos educados em fóruns internacionais ineficazes. A procuradora-geral Pam Bondi confirmou que o Departamento de Justiça está monitorando várias outras embarcações além das já apreendidas, sinalizando que esta operação está apenas começando. O governo iniciou múltiplas ações civis de confisco através de tribunais federais para forçar a apreensão e confisco de cargas de petróleo e navios envolvidos neste comércio ilícito. Embora o número exato de mandados de apreensão não tenha sido divulgado, fontes indicam que são múltiplos, sugerindo uma operação de escala considerável. A chamada Frota Sombra se tornou ferramenta essencial para nações como Venezuela, Irã e Rússia contornarem sanções internacionais. Esses navios operam nas margens da legalidade internacional, frequentemente desligando sistemas de rastreamento, transferindo cargas entre embarcações em alto mar e usando registros de bandeiras de conveniência para obscurecer suas verdadeiras operações e proprietários. Esta rede ilícita representou por anos um desafio que administrações anteriores simplesmente não tiveram coragem ou vontade política de enfrentar diretamente. O presidente Trump já sinalizou que não haverá uma segunda onda de ataques contra a Venezuela devido à cooperação do país, sugerindo que a remoção de Maduro está produzindo os resultados desejados sem necessidade de escalonamento militar adicional. Esta é diplomacia através da força, não fraqueza disfarçada de multilateralismo. A operação representa convergência de objetivos estratégicos americanos. Enfrentar o socialismo em nosso hemisfério, cortar linhas de financiamento para regimes hostis, proteger mercados energéticos de manipulação por adversários e reafirmar a doutrina Monroe de forma que não víamos desde a era Reagan. É projeção de poder com propósito claro e executado com precisão militar. As implicações geopolíticas são vastas. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, recursos que foram saqueados por décadas por uma cleptocracia socialista enquanto o povo venezuelano passava fome. O controle americano desses recursos não apenas remove uma fonte de financiamento para regimes hostis, mas também potencialmente estabiliza mercados energéticos globais e pode até gerar retornos financeiros diretos para cofres americanos, algo impensável sob paradigmas de política externa anteriores. A conexão russa adiciona camadas adicionais de significância estratégica. A Rússia há anos usou a Venezuela como ponto de apoio no hemisfério ocidental, estacionando equipamento militar, fornecendo assistência técnica e usando o país como plataforma para operações de inteligência. Interceptar navios russos transportando petróleo venezuelano envia mensagem inequívoca a Moscou sobre os limites da tolerância americana para atividades hostis em nossa esfera de influência natural. Este é o contexto de uma operação que marca retorno fundamental aos princípios de política externa que construíram a hegemonia americana no pós-guerra. Pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que viu qualquer administração americana agir com esta combinação de clareza estratégica, vontade política e capacidade de execução militar? A resposta provavelmente o levará décadas atrás. Precedentes jurídicos. A operação apresenta questões constitucionais e de direito internacional de magnitude extraordinária. A apreensão de navios em águas internacionais, baseada em sanções unilaterais americanas, estabelece um precedente que redefine fundamentalmente os limites da jurisdição extraterritorial dos Estados Unidos. Esta é uma aplicação legítima da autoridade americana para fazer cumprir suas próprias leis de sanções. Os Estados Unidos têm o direito soberano de proibir o comércio com entidades sancionadas e de perseguir violadores dessas sanções. O uso de ações civis de confisco através de tribunais federais fornece uma base legal doméstica sólida, e a captura de navios envolvidos em comércio ilícito é consistente com práticas históricas de interdição marítima. Isto representa uma violação flagrante do direito marítimo internacional e da soberania de outras nações. Os Estados Unidos estão unilateralmente aplicando suas próprias sanções em águas internacionais contra navios de bandeira estrangeira, incluindo russos, efetivamente alegando autoridade policial global sem mandato internacional. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar estabelece princípios de liberdade de navegação que esta operação aparentemente viola. A declaração de que os Estados-Unidos controlarão os recursos petrolíferos venezuelanos indefinidamente não tem base legal em direito internacional
e constitui uma reivindicação territorial de recursos sem precedente. Apreensão de Maduro, controvérsia jurídica central. A alegação de que forças americanas prenderam Maduro em 3 de janeiro de 2026, em território venezuelano, representa possivelmente a ação mais juridicamente problemática. Se forças americanas entraram em território venezuelano sem convite do governo reconhecido para capturar um chefe de Estado, isto constituiria violação da soberania territorial sob a Carta da ONU, potencialmente um ato de guerra sob direito internacional, uma operação de mudança de regime através de força militar direta, precedente para outras nações realizarem capturas extraterritoriais similares de líderes estrangeiros. A legalidade dependeria crucialmente de questões de reconhecimento. Os Estados Unidos reconheciam outro governo como legítimo. Maduro ainda era juridicamente o presidente. Foi uma operação de extradição consensual? O artigo não fornece esses detalhes críticos. Doutrina Monroe 2.0 Hegemonia hemisférica ressurgente. Esta operação representa uma articulação dramática do que poderia ser chamado de neo-intervencionismo hemisférico americano. Implicações para a América Latina. Positivas da perspectiva de aliados americanos. Sinal de que os Estados Unidos defenderão ativamente a democracia contra autoritarismo na região. Potencial libertação do povo venezuelano de regime opressivo. Mensagem de dissuasão para outros regimes autoritários, Nicarágua, Cuba. Possível restauração da prosperidade venezuelana com nova liderança. Negativas da perspectiva de soberania regional. Ressurreição de memórias históricas de intervencionismo americano que devastaram a credibilidade dos Estados Unidos na região. Criação de precedente para intervenções militares unilaterais futuras. Alienação de governos latino-americanos que valorizam não intervenção como princípio fundamental. Potencial desestabilização regional se outros atores intervirem em resposta. O fator russo, escala dramática. A apreensão do Bela 1, um navio de bandeira russa, eleva isto para além de uma questão hemisférica para uma confrontação direta entre superpotências. Análise da perspectiva russa. A Rússia verá isto como ataque direto à sua soberania marítima. Parte de campanha mais ampla para estrangular suas exportações de energia. Teste de sua disposição para defender seus interesses comerciais. Precedente perigoso que poderia justificar ações russas similares contra navios ocidentais. Possíveis respostas russas. Apreensão retaliativa de navios ocidentais em águas internacionais. Escolta naval militar para petroleiros de bandeira russa. Escalada em outros teatros de competição, Ucrânia, Síria. Desafio formal na Corte Internacional de Justiça. O eixo Irã-Venezuela-Rússia. O artigo menciona que o Bela transportava petróleo tanto da Venezuela quanto do Irã, destacando uma rede de cooperação entre estados sancionados. Implicações estratégicas. Esta aliança de conveniência entre nações sancionadas cria sistemas alternativos de comércio. Frota sombra, Dark Fleets, representam um desafio crescente à arquitetura de sanções ocidental. Coordenação entre esses estados pode criar resiliência contra a pressão americana. Potencial para cooperação militar, segurança mais profunda entre essas nações. Controle dos recursos petrolíferos venezuelanos. A declaração de Trump de que os Estados Unidos controlarão os recursos petrolíferos venezuelanos indefinidamente tem ramificações econômicas massivas. Venezuela possui as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo, aproximadamente 300 bilhões de barris. Produção tem estado drasticamente reduzida sob Maduro, de 3 mais milhões de barris dia para menos de 700 mil. Potencial de receita de centenas de bilhões de dólares. Questões críticas. Sob qual autoridade os Estados controlarão esses recursos? Ocupação militar, administração fiduciária, contrato com novo governo? Como isto difere de apropriação colonial de recursos? 2. Distribuição de receitas. Para onde vai o dinheiro? Reconstrução venezuelana? Cofres do Tesouro americano? Compensação para credores e empresas que sofreram expropriações? 3. Impacto nos mercados globais de energia. Retorno potencial do petróleo venezuelano poderia diminuir preços globais, mas incerteza e risco geopolítico poderiam elevar preços. OPEC Plus terá que ajustar produção em resposta. Impacto na frota sombra.
A operação visa diretamente o sistema de evasão de sanções que se desenvolveu. Dinâmica econômica. Frota sombra envolvem navios mais antigos, seguros obscuros, transferências ship-to-ship. Tipicamente operam com descontos significativos. Petróleo venezuelano, russo, vende 20-30% abaixo do mercado. Principais compradores: China, Índia para petróleo russo, China para petróleo venezuelano. Implicações da interdição. Aumenta drasticamente o risco e custo do transporte. Pode forçar maior dependência de rotas terrestres pipelines. Compradores podem exigir descontos ainda maiores ou reduzir compras. Possível escassez para nações dependentes dessas fontes. Divisões partidárias previsíveis. A operação revela e aprofunda divisões domésticas fundamentais sobre o papel americano no mundo. Perspectiva de apoio. Finalmente, um presidente disposto a projetar poder americano. Apoio à democracia requer mais que retórica. Interesses de segurança nacional justificam ação decisiva. Elimina santuário para crime organizado, tráfico de drogas, terrorismo. Previne consolidação de influência chinesa-russa no hemisfério. Perspectiva crítica, predominantemente progressista libertária. Intervencionismo militarista repetindo erros históricos. Sem autorização do Congresso, questões de poderes de guerra. Risco de atolamento prolongado, nation building. Custos humanos e financeiros para ganhos incertos. Hipocrisia sobre soberania, quando convém. A questão dos poderes de guerra. Remor desamananite me thaist sin no senado sobre por jurisdical e per sanftagli dedesim mega. Dilema constitucional. Constituição dá ao Congresso poder de declarar guerra. Presidente é comandante-chefe das Forças Armadas. Linha entre estas autoridades historicamente contestada. Ações militares sem autorização congressional cada vez mais normalizadas. Dinâmica política interessante. Aparente divisão dentro da coalizão MAGA sobre extensão de poder executivo. Senadores que anteriormente votaram a favor agora buscando saída. Tensão entre apoio a Trump e princípios constitucionais anti-intervencionistas. População venezuelana, beneficiários ou vítimas. Perspectiva otimista. Libertação de regime que causou pior crise humanitária no hemisfério ocidental. 7 milhões de venezuelanos fugiram do país. Maior crise de refugiados das Américas. Economia contraiu mais de 75% sob Maduro. Fome generalizada, colapso de serviços de saúde, repressão brutal, intervenção como única maneira de acabar com o sofrimento. Intervenções militares historicamente causam sofrimento civil massivo. Riscos de guerra civil, fragmentação, violência sectária. Infraestrutura petrolífera pode ser sabotada, criando desastre ambiental. Controle indefinido dos thousands pode não resultar em verdadeira autodeterminação venezuelana. População pode ressentir-se de ocupação estrangeira independentemente de intenções. Estabilização poderia encorajar retorno de milhões de refugiados, mas para a economia devastada sem capacidade de absorvê-los imediatamente. 2. Conflito prolongado. Mais venezuelanos fugiriam, agravando crise migratória que já sobrecarrega países vizinhos, Colômbia, Brasil, Peru, e alimenta fluxos migratórios para Estados Unidos. 3. Vácuo de poder. Colapso de autoridade central poderia levar a territórios controlados por grupos armados, tráfico, criminalidade, criando estado falido no coração da América do Sul. Cenário A. Escalada controlada e consolidação. A administração Trump consegue estabelecer uma nova normalidade no Caribe, com controle efetivo sobre exportações petrolíferas venezuelanas. A prisão de Maduro cria um vácuo de poder que Washington preenche através de um governo interino favorável. A Rússia e China protestam diplomaticamente, mas evitam confrontação militar direta, reconhecendo a supremacia americana na região. As apreensões de navios continuam esporadicamente como demonstração de força, mas diminuem à medida que transportadores internacionais ajustam comportamento para evitar sanções. Probabilidade moderada alta. Indicadores-chave: redução gradual nas operações da frota sombra, estabelecimento de governo transitório em Caracas, ausência de incidentes militares entre forças americanas e russas chinesas. Cenário B: confrontação multilateral intensificada. Rússia e China interpretam as ações como teste de suas próprias linhas vermelhas e respondem com apoio militar aumentado a aliados.
Irã, Coreia do Norte e Cuba remanescente. Incidentes navais entre forças americanas e navios russos chineses escalam para confrontos diretos não letais, bloqueios mútuos, manobras perigosas. A ONU torna-se palco de batalha diplomática intensa, com possíveis sanções contra os SWAS, propostas por adversários, embora sem sucesso devido ao veto americano. Moderada. Indicadores-chave: aumento de presença naval russa-chinesa no Caribe, exercícios militares conjuntos sino-russos na região, retórica crescentemente beligerante de Pequim-Moscou. Cenário C: fragmentação do consenso ocidental. Aliados europeus, especialmente dependentes de cadeias comerciais globais, distanciam-se publicamente das ações americanas. A OTAN experimenta tensões internas sobre a aplicação extraterritorial de sanções. Empresas europeias desafiam sanções americanas em tribunais, criando conflitos legais transatlânticos. Brasil, México e Colômbia lideram esforço latino-americano para conter intervencionismo americano. Probabilidade baixa moderada. Indicadores-chave: declarações críticas de líderes europeus, ações comerciais da OA contestando sanções americanas, reuniões emergenciais da OEA com agenda anti-intervencionista. Reconfiguração da ordem hemisférica. A América Latina entrará em período de realinhamento fundamental. Países com governos de esquerda, México sob possível liderança progressista, Bolívia, Nicarágua, enfrentarão pressão americana aumentada para reformas democráticas. O Brasil será testado como nunca, alinhar-se com Washington ou manter autonomia estratégica arriscando pressão econômica. Projeção específica: dentro de 12 meses, pelo menos 2 governos latino-americanos enfrentarão crises políticas significativas relacionadas à pressão americana, direta ou indireta. A doutrina Monroe será explicitamente revivida em documentos oficiais de política externa americana. Transformação dos mercados energéticos globais. O controle americano do petróleo venezuelano, aproximadamente 300 bilhões de barris em reservas comprovadas, as maiores do mundo, alterará fundamentalmente dinâmicas energéticas. Preços do petróleo inicial seguida de estabilização em níveis favoráveis a Washington, não muito altos para prejudicar a economia americana, não muito baixos para tornar produção doméstica não lucrativa. OPEP. Enfraquecimento adicional como cartel de preços, com a Arábia Saudita forçada a recalibrar relação com essa. Transição energética. Paradoxalmente, controle de reservas massivas pode acelerar investimento americano em renováveis ao remover insegurança energética como justificativa para a dependência de combustíveis fósseis. Desenvolvimento de novas fronteiras jurídicas. Os tribunais federais americanos tornar-se-ão campo de batalha para definir limites de jurisdição extraterritorial. Esperamos casos paradigmáticos chegando à Suprema Corte sobre constitucionalidade de apreensões em águas internacionais, decisões favoráveis ao Executivo em tribunal com maioria conservadora. Legislação codificadora no Congresso, estabelecendo procedimentos formais para operações de interdição econômica. Tratados bilaterais com aliados-chave para harmonizar regimes de sanções e criar base legal multilateral para ações futuras. Reconfiguração da arquitetura de segurança global. Esta operação venezuelana será estudada como momento de inflexão comparável à Doutrina Truman 900, contenção do comunismo, invasão do Iraque, guerra preventiva, anexação da Crimeia pela Rússia, 2014, revisão de fronteiras pós-Guerra Fria. Fundamental. Estamos testemunhando o fim do sistema baseado em regras estabelecido pós-1945 e sua substituição por ordem baseada em esferas de influência explícitas e poder material. Grandes potências, China, Rússia, afirmarão cada vez mais direitos de intervenção em suas zonas privilegiadas. Possíveis paralelos futuros. China intensificará a pressão sobre Taiwan, citando o precedente de zonas de interesse vital. Rússia sentirá-se justificada em ações mais assertivas na ex-União Soviética. Índia pode adotar postura mais intervencionista no sul da Ásia. Transformação da governança econômica global. O dólar como moeda de reserva enfrentará desafio mais sério desde Bretton Woods. Não por enfraquecimento econômico americano, mas por reação política coordenada. Aceleração de sistemas de pagamento alternativos, CIPS chinês, sistemas baseados em criptomoedas,
acordos bilaterais em moedas locais, desdolarização estratégica, não abandono completo, impossível no curto prazo, mas diversificação consciente de reservas por bancos centrais. Emergência de blocos econômicos com sistemas financeiros paralelos, bloco nullar, esfera de não alinhados. Participação do dólar em reservas globais cairá de 59% para 48%, 52% até 2030, não por fraqueza americana, mas por redução intencional de exposição por adversários e neutros. A natureza paradoxal do poder americano. Esta operação demonstra simultaneamente a força e as limitações do poder americano no século XXI. Capacidade de projeção militar sem paralelo global, profundidade de recursos legais financeiros para fazer cumprir vontade nacional, determinação política de agir unilateralmente quando interesses vitais estão em jogo. Limitações reveladas. Necessidade de justificar ações através de procedimentos legais domésticos indica sensibilidade à legitimidade. Ausência de apoio multilateral explícito demonstra erosão de liderança consensual. Risco de excessos táticos comprometendo objetivos estratégicos de longo prazo. Síntese crítica. Os Estados Unidos permanecem indiscutivelmente a potência militar dominante, mas operam crescentemente como primus inter pares, em ordem multipolar, ao invés de hegemon inquestionável de ordem unipolar. Esta operação não representa a restauração de unipolaridade, mas a adaptação do poder americano à realidade multipolar. A administração Trump confronta tensão fundamental em toda a política de poder. Efetividade a curto prazo. As apreensões alcançarão objetivos imediatos, demonstração de força, interrupção de fluxos financeiros para regime sancionado, sinalização a adversários. Legitimidade a longo prazo. O déficit de legitimidade internacional pode corroer fundamentos do poder americano que transcendem capacidade militar. Soft power, liderança normativa, capacidade de mobilizar coalizões. Questão essencial não respondida. É possível manter ordem internacional estável quando baseada predominantemente em coerção, ao invés de consenso? A história sugere que ordens puramente coercitivas, Império Romano Tardio, Sistema Soviético, eventualmente fragmentam-se quando custos de aplicação excedem benefícios de manutenção. Possível resolução. Já há sistema híbrido emergente, onde núcleo de aliados próximos, AIS, OTAN parcial, parceiros asiáticos selecionados, operam sob compensações, enquanto relações com competidores e neutros thinner raised equilíbrios.